Boa tarde, eu sou o Fleides Lima, economista por formação, pastor por vocação e professor por profissão. Quero, nesse momento, conversar com você um pouquinho a respeito de um pensamento que não é meu, mas ao longo aí de toda a trajetória do cristianismo, tem permeado esse pensamento. Qual o papel da Igreja de Cristo como agente de transformação social? A Igreja ela está presente, ela responde às demandas da sociedade. A Igreja é benquista pela sociedade. Opa! Como é que a sociedade moderna, sociedade do século XXI, sociedade vivendo o flagelo da pandemia, como é que ela pode enxergar a Igreja? Como é que a Igreja ela penetra em tudo que envolve a sociedade? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero conversar com você a respeito disso aí. Vamos comigo agora? Bom, é importante que você saiba, né, que o cristianismo está presente no Brasil desde o descobrimento. O cristianismo enquanto instituição. Ele vai chegar pelo lado dos católicos, né? Vai ter, então, ou seja, os portugueses, espanhóis, né? Quando chega na América, eles chegam trazendo o cristianismo a partir da cosmovisão católica. Você terá também um pouco dos franceses, depois mais para frente os holandeses, né? E mais ainda para frente os ingleses, trazendo o cristianismo a partir da cosmovisão protestante. É claro que a Revolução Protestante ela vai ocorrer 17 anos depois que, historicamente, o território brasileiro fica sob a posse do Reino de Portugal. Né? A Revolução Protestante, 1517, na Alemanha, com Martinho Lutero, depois, um pouco mais para frente, na Suíça, com Calvino, depois você tem Zwinglio. Depois, no segundo momento, nós temos aí, já no século XVIII, uma segunda revolução, uma segunda revolução protestante. Aí vamos ter John Wesley, transitando tanto nas colônias inglesas na América, como também lá na Inglaterra. Vamos ter na América Jonathan Edwards, né? John Whitefield, ou seja, então a Europa ela promove o cristianismo, até porque a sociedade ocidental não existiria sem a cultura cristã. Mas quando se fala enquanto a igreja como transformador social, é importante que tenha uma visão do que é o reino. Então, quais são as missões básicas do reino? Então, na realidade, o reino ele vai comunicar duas coisas. Vai comunicar o reino de Deus e vai implantar o reino de Deus. É claro que esse segundo tópico, implantar o reino de Deus, ele chega perto, né, da utopia, porque somente com uma grande revolução mundial, uma conversão genuína de toda a população terrena, é que é possível ter plenamente um reino de Deus. Então, o reino de Deus, a princípio, ele tem uma composição espiritual, mas essa composição espiritual ele vai dialogar com as realidades do cotidiano. Até porque nós, várias vezes, na oração do Pai Nosso, nós costumamos recitar essa frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas, quando se fala, então, de transformação social, é importante que você saiba
que, a partir da perspectiva da fé cristã, nós não vamos nos basear nas teses humanistas modernas, que têm o seu lugar, que têm o seu valor, que na realidade transmite uma reflexão necessária sobre as questões sociais, mas elas têm uma certa força de te levar a uma polarização, de te levar a uma radicalização, né? Então é preciso fazer um filtro, né, das teses humanistas desenvolvidas, aí, principalmente a partir do século XVIII com o Iluminismo, né, que é muito bom para a formação de pensamento, mas se estamos falando da transformação social a partir da cosmovisão, né, cristã, mas baseando-se na implantação do reino de Deus, então o nosso fio condutor não são as teses humanistas. O nosso fio condutor, então, será a reflexão do que significa, né, os propósitos de Deus na criação. Então, é, quando você fala sobre vontade de Deus, sobre propósito de Deus, nós podemos estabelecer 4 vetores que nos ajudam a compreender quais são os propósitos de Deus, quais são as vontades de Deus. Então, ou seja, o primeiro propósito de Deus, ele é espiritual. Se nós pensarmos, qual foi o propósito de Deus na criação? Então, quando eu olho para o propósito espiritual, eu vejo que é uma condição que Deus cria, de se relacionar com a criação, se relacionar com a principal criação de Deus, que é o ser humano. Então, o propósito de Deus na criação, do ponto de vista espiritual, é o relacionamento entre Deus e homem. O segundo propósito de Deus, ele é relacional. É este homem, esse ser humano, se relacionando com outro ser humano. Então, por isso foi necessário a criação da mulher, porque a mulher ela gera o equilíbrio, ela gera o bom senso, ela possibilita esse propósito relacional do ser humano se relacionar com outro ser humano. Porque, é claro, dentro da nossa cosmovisão cristã, Adão, na sua perfeição, ele se relacionava com a criação, se relacionava com os animais, se relacionava com Deus, mas ele não se relacionava com o outro, ele não tinha um outro, ele não tinha um semelhante a ele para se relacionar. Então, a criação da mulher, ela completa o propósito de Deus na criação. O propósito de Deus na criação, do ponto de vista da sabedoria, né, estamos falando de a meta narrativa da vida partir dos pressupostos de Deus, pressuposto daquilo que emana do Espírito de Deus. E o propósito físico, que é, na realidade, como eu lido com a criação, como eu lido com a sociedade. Então, se eu estou pensando na perspectiva de implantar o reino de Deus, ou melhor, de ser um agente de transformação social, o meu fio condutor são os propósitos de Deus, e não exatamente as teses humanistas. Então, quando você pensa no propósito de Deus na criação, ou seja, no fluxo da existência, o propósito de Deus ele é imutável. Se eu saltar da criação para a vida de Jesus, vai permanecer os mesmos propósitos. Do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo crescia em graça diante de Deus. Do ponto de vista relacional, Jesus Cristo crescia em graça diante dos homens. Do ponto de vista de sabedoria, Jesus Cristo crescia em sabedoria em Deus. Do ponto de vista físico, Jesus Cristo ia crescendo como ser humano, como homem, como em estatura, em percepção do meio, em percepção do que ele estaria envolvido. Por quê? Porque Jesus Cristo se desenvolveu em todas as áreas da vida. E o propósito de Deus para todos os seres humanos é o mesmo. Então,
Se nós queremos ser agente de transformação social, é preciso que nós pensemos no desenvolvimento integral dos seres humanos com quem nós nos relacionamos. Quando eu olho para um local periférico e vejo um esgoto a céu aberto, esse esgoto a céu aberto, ele impede o desenvolvimento integral daquele ser humano. Por quê? Porque se eu pensar numa criança até 2 anos, a ciência prova, uma criança até 2 anos exposta no esgoto a céu aberto, ela já perdeu boa parte da sua capacidade cognitiva. Ela já vai sair perdendo em relação àquela criança que não foi exposta ao esgoto a céu aberto. Então, na realidade, o esgoto a céu aberto que estão nas periferias das grandes cidades do mundo promovem um verdadeiro morticídio das crianças. Seja morticídio propriamente dito ou um morticídio intelectual. Enquanto agente de transformação social, nós temos que ter essa preocupação. Então, eu quero começar provocando. Para você, a igreja se responsabiliza pela irresponsabilidade do mundo? A pergunta que se faz é: quais são as irresponsabilidades do mundo? Se eu pensar aqui na cidade onde eu moro, que é a cidade de São Paulo, então eu vou dizer para você que nós temos aqui uma grande desigualdade de renda, sobretudo da população negra e sobretudo da mulher negra. Nós temos uma grande violência contra a mulher, acentuada nas regiões periféricas. Nós temos uma grande violência contra as pessoas que nós classificamos como LGBTQI. Discussões morais à parte, mas olhando para o ser humano, que se orienta sexualmente a partir de uma sexualidade que ele escolheu, que ele percebeu para si, por causa da sua orientação, mas a nossa sociedade tem matado essas pessoas. Onde a igreja se responsabiliza pela gravidez precoce na adolescência? E gravidez precoce na adolescência, é claro que é mais pesado sobre a menina, mas aquele menino que engravidou, ele não tem preparo nenhum. Ele foi governado pelos seus hormônios. Ambos foram governados pelos seus hormônios e não perceberam as consequências de gerar uma outra vida sem planejamento algum e sem ter condição financeira, psicológica, social. E isso daí, na realidade, traz uma carga sobre os pais. Ou seja, o problema da gravidez precoce na adolescência, ele é uma questão social que precisa ser trabalhada, porque estamos falando de orientação, estamos falando exatamente de educar essas crianças. Aí você pode perguntar, mas peraí, eu não tenho culpa que a menina resolveu sair por aí e se relacionar com os meninos e ficar grávida. Eu não tenho culpa de que a pessoa escolheu se drogar ou escolheu ser um traficante. De fato, você não tem culpa disso do ponto de vista individual. Você vai ter culpa disso enquanto sociedade, porque você compõe uma sociedade. Mas em que momento a igreja vai se responsabilizar por essa irresponsabilidade? Quando ela é a mão, quando ela é a porta, quando ela é a cama, quando ela é o local que acolhe. A igreja, ela vai se responsabilizar. Quando a perspectiva dela de lidar com esses problemas sociais, ou seja, eu tive a professora Noêmia de Sociologia Econômica, ela definia muito bem
que é problemas sociais? Problemas sociais são situações que, de alguma forma, incomodam a sociedade. Então, ou seja, e o resultado desse incômodo é a pobreza, a desigualdade social, a violência urbana, na realidade, corrupção política e econômica. Então, ou seja, como é que a igreja lida com essas responsabilidades a partir da perspectiva de Cristo? Então, lembra quando eu disse lá no começo que a nossa visão, a nossa perspectiva, o nosso olhar não pode ter como fio condutor as, as teses humanistas, políticas, econômicas que têm seu valor, mas o nosso fio condutor é entender a mudança social a partir dos 4 propósitos de Deus, que são imutáveis. Então, quando se fala na questão da igreja enquanto transformação social, ou seja, e a igreja e a sociedade? Então, quando nós pensamos, né, quando John Burdick ele percebe que aqui no Brasil a igreja pentecostal ela foi aquela igreja que penetrou nas periferias urbanas, que penetrou, né, nas áreas rurais mais longínquas. A igreja pentecostal, né, ou seja, dentro do movimento protestante evangélico, a igreja pentecostal, ela, a partir da ideia do ministério leigo, ou seja, a pessoa, para estar envolvida nos trabalhos, não precisava ser necessariamente um teólogo, como acontece nas igrejas históricas. Por exemplo, a igreja que eu sou, a igreja do Nazareno, que ela não é uma igreja histórica, porque ela vai surgir ali no final do século XIX, depois da Guerra Civil Estadunidense, mas ela se consolida em 1908, né, em Palette Point, né, lá nos Estados Unidos. Ela se consolida, se organiza enquanto igreja, mas ela vai se organizar, e nessa organização ela tem uma teologia armínio-wesleyana, uma organização a partir da metanarrativa metodista. Então, na realidade, embora ela privilegia, né, o ministério leigo, ela privilegia, né, o papel da mulher para dentro da igreja, mas o seu corpo pastoral normalmente são por teólogos, né, que passaram pelos bancos do seminário, ok? E a igreja pentecostal aqui no Brasil, embora tem grandes teólogos pentecostais, você tem o Elenay Cabral, que vem das Assembleias de Deus, o Gesiel Gomes, né, que vem das Assembleias de Deus, o pastor Marcos Silva, se você for, por exemplo, da CPAD, você vai encontrar grandes teólogos lá. Mas a grande massa das igrejas pentecostais que estão nas periferias, os pastores não são teólogos, são leigos, bem intencionados, mas, assim, eles, tanto é que, se você pensar, baseado ali naquele livro do David Silva, né, a religião mais negra do Brasil, onde ele percebe, né, o seu trabalho traz isso, que boa parte da população negra jovem, né, são evangélicos e estão nas igrejas pentecostais. Por quê? Porque a igreja pentecostal ela está na periferia. Então, ela tem um papel muito interessante, né, na construção social, sobretudo que a partir dos anos 30. Mas por que Burdick ele vai dizer sobre a alienação pentecostal quando eu penso na transformação social? Porque, conquanto os pentecostais estão nas periferias, o olhar deles é somente espiritual, eles não têm um olhar social. Então você vai ver muitas igrejas que estão dentro de esgoto a céu aberto, dentro de grande área de violência contra a mulher, grande área de violência urbana, grande área de tráfico, né, de drogas, e na realidade ela se fecha nas paredes ali.
Ela acaba se protegendo ali nas paredes e ela não faz um olhar para fora, que é até cumprir o papel de igreja, né? Lançado para fora. Então, ele chama de alienação, por quê? Porque, na realidade, as igrejas pentecostais, conquanto estão nas, nas regiões, é, vamos assim dizer, periféricas, né? Ela não é sensível a essas questões. Então, por isso que Bird que ele vai falar, olha, isso contribui para pouca ação social, né, das igrejas pentecostais, e as igrejas históricas fazem o seu trabalho, mas as igrejas históricas elas dialogam muito com a classe média e com a classe rica. É um perfil das igrejas históricas. Quando você pensa na igreja presbiteriana, né, que tem até uma ótima universidade, que é a Universidade de Mackenzie, quando você pensa na igreja metodista, que tem uma ótima universidade, né, que é a Universidade Metodista em São Bernardo, a igreja adventista também tem os seus colégios. Essas igrejas históricas, né, elas vão trabalhar numa perspectiva de classe média. A própria igreja de Nazareno, onde ela é muito forte, ela está muito presente ali na classe média. Né? Então, ou seja, no todo, a igreja evangélica brasileira, seja numa perspectiva histórica, seja numa perspectiva pentecostal, seja numa perspectiva neopentecostal, né, que ganha muita força a partir dos anos 70, embora você tenha a Igreja Evangélica Quadrangular que chega nos anos 50 aqui no Brasil, os anos 50 e 60, mas o movimento neopentecostal ganha muita força a partir dos anos 70, e o ápice está nos anos 90, e hoje, né, a igreja que está na mídia é a igreja neopentecostal. Na realidade, eles estão presentes também nas periferias, estão presentes também nas áreas de elite, mas eu não vejo essas igrejas fazendo uma promoção, promovendo uma mudança social. Então, é um caminho longo ainda que a igreja tem. Na realidade, a igreja, enquanto na sua relação com a sociedade, ela precisa lidar, né, com as questões da violência urbana, sobretudo da violência contra a mulher. Né? Há estudos que mostram que 40% das mulheres que sofrem violência em casa, 40% são mulheres evangélicas. É um número extremamente vergonhoso. E a doutora Elizabeth Brusco, que fez a professora lá em Boston, né? E professora também, se não me engano, na Califórnia, mas sei que ela é professora em Boston de antropologia. É interessante que quando ela fez um trabalho de pesquisa na Colômbia, um trabalho missionário, um trabalho de pesquisa, e na realidade ela percebe que quando a fé cristã ela é genuína perante os homens, ela vai nas regiões periféricas da cidade de Medellín, e lá naquela cidade que sofreu muito com o problema do tráfico de drogas, né? A era Escobar, a violência, né? Dos cartéis, né? Que governaram muito tempo ali a Colômbia. Ela percebe que muitos daqueles homens que se entregavam ao tráfico, mas eles, ao mesmo tempo, como eles eram muito violentos no seu dia a dia, essa violência era comunicada, né, dentro dos seus lares. Então, normalmente, as mulheres com que eles se relacionavam, normalmente eram mulheres que sofriam, né, muita violência. Mas à medida que aquele homem se convertia genuinamente, ele era discipulado, e ele compreendia o seu papel de homem, o seu papel de marido, o seu papel de ser humano transformado por Cristo, né? Ela percebeu então que ela vai dizer que a religião evangélica enfrenta o machismo com mais eficácia que o feminismo. Porque o feminismo ele informa, o feminismo ele demonstra, mas ele não consegue transformar a consciência. Porque o que transforma a consciência é o poder de Jesus Cristo. Agora, quando se fala em feminismo, é importante que você perceba que existem algumas teorias
né, feministas que vale a pena nós comentarmos aqui. Temos então, dentro do feminismo moderno, nós temos algumas correntes, né? Temos então o feminismo negro, né, que foi desenvolvido ali pela Angela Davis, que Angela Davis ela percebia que a mulher branca feminista ela conseguia se colocar na sociedade e conseguia reagir à opressão da sociedade, né? Mas ela percebia que faltava algo específico para a mulher negra, porque a mulher negra ela estava em desvantagem em relação à mulher branca. Então, se a mulher branca já era oprimida, muito mais então a mulher negra. Então, Angela Davis ela vai desenvolver ali uma linha filosófica de afirmação, né, da mulher negra. Então, é chamado feminismo negro. Nós temos o feminismo pós-moderno, que vai trabalhar com os conceitos de Alta Brown, né? Esta linha busca conciliar, né, as demandas femininas com as questões das minorias. Então, essa teoria do feminismo moderno vai trabalhar também com os conceitos da Judith Butler, né, que trabalha com as questões da minoria LGBT. A Judith Butler desenvolve a chamada teoria do queer, né? Então, aí vai se remontar lá em Simone de Beauvoir também, que vai trazendo a ideia de que você se torna alguma coisa, não que você nasce alguma coisa. Esse é o conceito. E esse feminismo pós-moderno vai trabalhar essa ideia. Então, a Simone de Beauvoir dizia que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Nesse sentido, a partir da sua orientação sexual, você se torna o que você quiser. E no caso da mulher, você pode ter alguém do gênero masculino que se orienta e decide se tornar uma mulher. Então, vai trabalhando essa ideia. Então, esse feminismo pós-moderno vai absorver as questões das minorias, sejam as minorias do ponto de vista de orientação sexual, sejam as minorias de raça. Então, esse feminismo é muito presente aqui no Brasil, né, dentro do movimento feminista. Você tem um feminismo liberal, né, desenvolvido por Bret Friedson, e também vai se basear nas ideias de John Stuart Mill, filósofo, economista. Né? Por que filosofia liberal? Porque essa linha entende que se a mulher conquistar mais representatividade política, econômica, suas ações individuais poderão combater as desigualdades. Então, esse feminismo liberal ele vai estar muito mais ligado a uma atuação de mercado, uma atuação profissional, uma mulher empoderada enquanto executiva. Não vai trabalhar nas perspectivas de Angela Davis e nem de Alta Brown. E nós temos o feminismo radical, né, da Judith Brown. Acredita que a opressão contra a mulher está ligada no determinismo dos papéis de gêneros. Esse feminismo radical vai trabalhar com a ideia, por exemplo, que todo homem é potencialmente estuprador. É um feminismo radical porque, na realidade, ele coloca o gênero masculino como inimigo. E elas vão se orientar a partir disso. A Elizabeth Brusco, ela compreende essas tendências do feminismo só que ela percebe que essas tendências do feminismo não mudam a consciência do homem violento. Ela percebe que a conversão genuína a Jesus Cristo é que muda a consciência e caráter. Essa mudança de consciência e caráter vai provocar, então, uma reação eficaz contra o machismo. E quando há uma reação contra o machismo, contra a violência, nós temos uma ação de transformação social. Na realidade, quando nós pensamos Jesus Cristo no Sermão da Montanha, vai sugerir ações individuais que transformam e resultam em uma igualdade social. Então, né, o Luiz Eduardo Guedes, quando ele escreve a respeito da emergência de uma nova sociedade igualitária, ele vai dizer que quem tem que propor isto é a igreja. Porque a igreja traz em si a essência de Cristo. A igreja de Cristo. É chamado
fé cristã. Então, a igreja ela tem que resgatar e tem que promover e tem que praticar diariamente aquilo que Cristo fez e falou, né? E nós temos um grande exemplo ali no famoso Sermão da Montanha. Então, a igreja, nesse sentido, é a voz que vai reverberar na sociedade o que Cristo nos ensinou. Então, ou seja, a ideia de olhar o outro a partir de uma visão horizontal, né, é o que Cristo nos ensinou. E a igreja ela tem que promover isso. Quando a igreja promove isso, ela está no caminho, né, daquilo que nós chamamos de transformação social. Então, os evangélicos são um movimento que fala de mudança radical. Né? Rubens César Fernandes ele vai dizer que, na essência, a radicalidade do evangelho ela é convincente porque ela oferta, ou melhor, ela oferece uma mudança de caráter e consciência. Então, nós podemos dizer que a força comunitária dos evangélicos se organizando, criando escolas, casas de recuperação, hospitais, ações humanitárias, né? Fazer ações convincentes benéficas. Então, esse é o papel da igreja. Ariovaldo Ramos ele costuma dizer que a igreja existe para ajudar a sociedade. Então, na realidade, quando nós pensamos na reforma protestante, é, que ela é uma reação contra um domínio político vigente. O movimento protestante ela é uma reação contra um reino opressor. O movimento protestante, né, na realidade, ele é uma reação contra uma política que oprime. Esse é o espírito, né, da reforma protestante. Então, ou seja, o resultado social da reforma protestante foi uma mudança litúrgica, em que o culto, a missa, começa a ser celebrada na sua língua, para que você entenda, e quebra-se as complexidades do ritualismo, e na realidade se torna um culto mais humano, mais presente, mais pulsante. Uma outra coisa, a reforma protestante ela promove uma mudança de mentalidade. Por exemplo, ela vai entender o trabalho não mais como um instrumento de tortura, mas o trabalho como bênção, porque no trabalho você coloca a sua realização. É claro que ela está falando ali pré-revolução industrial, porque a revolução industrial ela vem e precariza esse trabalho, né? E na realidade o trabalhador ele perde a beleza da realização do seu trabalho. E aí, na realidade, nós temos a precarização. Né? No livro Capital, né, Marx ele vai e se aprofunda muito nesse tema. A reforma protestante ela promove, claro, como eu disse, além da mudança de mentalidade, de se perceber enquanto ser social, e como eu disse, a mudança, né, de mentalidade do trabalho. É claro que 100 anos depois, muita coisa começa a se perder, foi necessário Spinner, né? Spinner, ele é chamada, o texto, o famoso texto, né? A Pia Desidéria de Spinner, em que Spinner ele cobra dos protestantes, 100 anos depois ali da Revolução Protestante, um retorno aos princípios, àquilo que fizeram eles protestar contra a opressão que estava ocorrendo ali no século XVI. Né? Por isso que no século XVII há o grande chamado avivamento. Então, a igreja, né, é um ente ativo na sociedade. Lembrando que política não é ação partidária. Quando eu falo dos 3 modelos de atuação política da igreja, nós temos que entender que, primeiro, a política não é uma ação partidária. Política é relacionamento harmônico. Por isso que a igreja ela vai trabalhar um modelo institucional, né? Ou seja, a igreja ela tem que defender as suas propostas de convergência de uma sociedade, proposta de uma sociedade mais igual,
proposta de uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais desenvolvida, né? Então, ou seja, ela vai trabalhar, vai ter uma atuação política, né, autogerado, em que na realidade vai valorizar o indivíduo, mas esse indivíduo se percebendo para dentro de um espaço social e sendo carismático. Por quê? Porque a ideia de carisma é a ideia de transmissão de graça, a ideia de se convergir em relação ao outro. Por isso que a igreja ela vai ter que ter uma política comunitária, porque os evangélicos, ao se envolver politicamente, não vai se envolver em nome das suas igrejas e instituição, mas ela vai se envolver a partir da compreensão do que é a fé cristã. Então, por isso que vai defender, né, os padrões bíblicos, não numa moralidade baixa, mas numa moral de Deus, onde valoriza esse ser humano, onde ele não precisa se desconstruir. E quando o ser humano ele entende que não precisa se desconstruir e nem se desumanizar, evidentemente vai refletir em consequências sociais e consequências econômicas, né? Então, nós vamos então dizer qual é então a ética protestante na política. Se eu pensar na ética passiva, que é aquela que não tem a sua própria opinião, mas se deixa levar por outras opiniões, né? Então, ou seja, a igreja de Cristo, dentro da sua ética, ela vai ter que se perceber enquanto transformação da sociedade se unir com a de Cristo e a ética passiva e legalista. Então, ou seja, a mentalidade cristã de transformação social, ela vai estar sempre no fio condutor dos 4 propósitos de Deus e não vai ficar seguindo, né, os chamados Zeitgeist, os pensamentos da época, que vão mudando a cada década. Então, ou seja, a igreja não vai trabalhar numa ética passiva e legalista, mas ela vai trabalhar numa ética de Cristo fundamentada nos pressupostos, né, desenvolvidos ali no primeiro século, né, naquilo que Cristo fez e falou. Então, ou seja, nesse sentido, né, a ética da igreja sempre vai ter um perfil deontológico, né, porque a ética protestante, na essência, ela vai sempre se ligar naquilo que nós chamamos de ação correta. Agora, a ação correta, ela não pode ser uma ação de semântica, não pode ser uma ação somente de imagem. Na realidade, é preciso que os frutos apareçam, que os frutos sejam gerados, para que ela seja uma ética autêntica, né? E não somente uma produção de imagem, ainda mais uma época de imagem que nós vivemos, né? Então, há uma cobrança muito forte dos significados, né, da ética protestante para dentro da política, né? Nesse sentido, então, a igreja ela precisa resgatar sua dimensão profética, né? né? J. White ele vai falar essa frase interessante. Os profetas choram em particular, mas em público eles desafiam o inferno. Ou seja, no livro Liderança de Servos, que ele escreve essa frase, né, precisamos ver a realidade brasileira na perspectiva de Deus. Então, é preciso que a igreja desafie a corrupção, que a igreja desafie na realidade a hipocrisia, que a igreja desafie tudo aquilo que desconstrói a sociedade, que a igreja desafie os problemas do mapa da fome, que a igreja desafie os problemas do mapa da violência, que a igreja desafie os problemas dos mapas da pobreza. Esses problemas sociais precisam ser desafiados em público pela igreja, porque elas tornam a vida das pessoas um verdadeiro inferno. Então, quais são os desafios da igreja? Quando se fala da igreja ter uma formação política, não estou falando de partidarismo, mas a igreja ela tem que se voltar para uma política de atuação, de transformação,
de caráter e consciência das pessoas. Então é preciso respeitar as diferenças, né? É preciso que a igreja esteja numa posição de guarda contra o mal, ela tem que ser co-beligerante, a igreja tem que ter uma ação qualificada, né? A igreja não pode se sentar num triunfalismo barato, num corporativismo demoníaco. A igreja ela precisa se fortalecer na sua vocação para além do que é eclesiástico, porque a igreja ela precisa estar em todos os rincões das demandas, das necessidades das pessoas. Então, ou seja, aqui no Brasil, a igreja cristã evangélica, né, ela tem grandes oportunidades dentro da nossa própria Constituição, né? O arcabouço jurídico aqui no Brasil privilegia muito a igreja, privilegia todas as religiões. O Brasil é um país laico. O legislador pensou muito bem nisso daí. Nós temos liberdade religiosa plena. Do ponto de vista da lei, ninguém é impedido de ter uma cosmovisão. O artigo 5º vai falar da liberdade plena religiosa. O artigo 19 proíbe o Estado de promover culto e de criar dificuldade de confessar uma fé. O Estado não tem que ter uma igreja, o Estado não tem que ter uma religião. E por isso que o Estado não cria uma religião para si, não cria uma cosmovisão para si. Na realidade, o Estado tem, na lei ele vai dar plena liberdade para que uma fé seja confessada. O artigo 150 proíbe o Estado de cobrar imposto sobre patrimônio, renda e serviços relacionados com a finalidade da entidade religiosa. Se eu pensar na igreja evangélica brasileira, ela é bilionária. Se esses recursos fossem melhor utilizados para dentro da necessidade social, com certeza, muito da desigualdade social aqui no Brasil estaria diminuída pelas ações efetivas da igreja. A igreja poderia ter mais escolas profissionalizantes, escolas técnicas, na realidade promover cultura, promover esporte, promover mudança. A igreja ela tem recursos para isso. O artigo 120 ele possibilita o ensino religioso de forma facultativa. Então nós podemos ter escolas confessionais. No caso da cristã, uma escola confessional cristã, no caso da religião afro, uma escola confessional afro. Então, o legislador, na realidade, ele não quis privilegiar A ou B, ele deu a liberdade. O artigo 213 possibilita que o Estado pode destinar verba pública para escolas confessionais, desde que comprove a finalidade não lucrativa. Então, eu fico imaginando, pegar aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que tem aqui uma periferia muito pulsante, mas as ações sociais de educação estão desenvolvidas pelos coletivos, sobretudo os coletivos da cosmovisão afro, né, um pouquinho da espírita, mas nós temos pouca ação, né, dos coletivos evangélicos promovendo, por exemplo, educação. Então, está aí uma oportunidade para a gente mudar essa realidade, sendo que a lei possibilita isso. Então, se organizar, criar ali uma associação, né, tudo bem organizado, é possível montar um projeto sério, um projeto bem feito, pode obter verba pública para promover educação de qualidade. O artigo 226 da Constituição dá autoridade, né, que o casamento religioso tem efeito civil. Então, são alguns exemplos que nós vemos que na lei, na realidade, a Constituição brasileira ela dá grandes oportunidades para a igreja evangélica. Então, eu quero finalizar dizendo que, sim, a Igreja de Cristo, ela não tem somente a condição
A Igreja de Cristo não tem somente a oportunidade, mas ela tem a obrigação de ser um agente de transformação social. É isso aí. Um grande abraço. Fique com Deus aí. Obrigado por me ouvir. Até mais.